Olá, muito bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço desculpa pela minha voz que está um pouco rouca, mas tirando isso estamos prontos para o tema de hoje. Portanto, eu estive a ler este livro ultimamente, O Teu Êxito é Inevitável, de uma autora especialista em manifestação, e o livro fala exatamente sobre isso, sobre como é que podemos manifestar. Ou seja, como é que podemos fazer basicamente dos nossos sonhos realidade física, certo? Este livro tem vários exercícios práticos que nos ajudam a chegar lá, neste processo do nosso êxito ser inevitável. E o que eu achei interessante é que alguns exercícios fazem-me lembrar algumas coisas que estudei em psicologia, portanto, nem tudo é assim tão esotérico como parece. Fala-se muito em crenças, o trabalho das crenças limitantes, que é algo que também fazemos em psicologia. Então eu queria muito rapidamente falar sobre um exercício que vem aqui no livro, que acho que nos pode ajudar. E que, como eu digo, não é assim tão esotérico como possa parecer. Portanto, ele está na página 81. E é um exercício para tomares consciência das tuas crenças limitadoras. O que é isto? Das crenças limitadoras. Portanto, são aquelas coisas que nós acreditamos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, e que fazem com que nós acabamos por autossabotar os nossos resultados e nunca chegar onde queremos chegar, nunca alcançar aquilo que queremos alcançar. Então, a ideia aqui é fazer uma lista de todas as razões pelas quais achamos que não podemos manifestar os nossos desejos. Por exemplo, imaginemos que queremos manifestar uma relação amorosa. Devemos pegar num papel e escrever: porque é que eu acho que não sou capaz de manifestar essa relação? Porque sou demasiado velha? Porque não sou bonita o suficiente? Porque não sou inteligente, não tenho nada de novo a acrescentar a outra pessoa? Portanto, quais são estas coisas que nós acreditamos e que nos estão aqui a sabotar, que nos estão aqui a impedir de manifestar? Outro exemplo: porque é que eu não consigo manifestar o emprego dos meus sonhos? Porque acho que aquilo que eu gosto de fazer ninguém me vai querer pagar por isso? Acho que não tenho capacidades suficientes, não tenho as competências suficientes? Tudo isto são crenças, não é? Portanto, nós vamos pegar num tema, talvez começar por aquele que seja o mais importante para nós, seja a relação, seja o emprego dos sonhos, seja dinheiro, seja amigos, seja o que for. Vamos pegar naquele tema que é mais importante para nós e vamos dizer: eu não consigo manifestar isto porque... E vamos começar a aparecer, o nosso cérebro vai responder a isso e vai-nos começar a dar várias razões. Outro exercício que também é muito útil fazer é pensar: se eu conseguisse alcançar isto, a casa dos sonhos, o emprego, a relação, o que é que de mau isso poderia trazer? Porque isto é uma realidade. Às vezes nós pensamos que temos estes objetivos e se os alcançarmos vai ser tudo bom, mas na nossa mente, que não gosta de mudanças, que não gosta do que é novo, estão aqui subconscientemente as razões pelas quais não é boa ideia que aquilo aconteça. Por exemplo, um exemplo que o cara do PNL, que também fala sobre manifestação, nos dá é, por exemplo, atingir o corpo ideal. Uma mulher pode ter a crença de que, se eu atingir o corpo ideal, depois vou ser muito procurada, vou ser muito chateada pelos outros, pelos aqueles que têm interesse em mim. E isso pode ser uma coisa negativa, não é? Pode ser para nós uma coisa negativa. Então, a ideia aqui é fazer uma lista das razões pelas quais eu acho que não consigo manifestar o meu desejo e o que é que de mal poderia acontecer se eu manifestasse o meu desejo. Fazemos estas duas listas, que são muito úteis. E vamos ficar com uma série de crenças, com uma lista de crenças. E o que é que nós vamos fazer com esta lista? Nós vamos agora desafiá-la. E isto é o que se faz em psicologia também, o desafiar das crenças. Que é olhar para aquela crença e dizer: isto é verdade absoluta?
Ou poderá haver outra maneira de ver isto? Se calhar nós não estamos a contar com todas as perspectivas possíveis, não estamos a contar com todas as possibilidades, só estamos a ver de uma maneira e estamos fechados, completamente fechados para outras possibilidades. Portanto, é isto que este exercício vai começar a fazer, vai-nos começar a abrir para um novo mundo de possibilidades. E coisas que pareciam que não eram possíveis ou que iam trazer muitas desvantagens, começamos a vê-las como mais realizáveis e mais positivas. E isso, parecendo que não, vai acelerar em muito a nossa manifestação. Porque se eu não acredito que aquilo me vai fazer bem, eu vou acabar por autossabotar e não vou perseguir aquilo. Por isso eu tenho que convencer a minha mente de que aquilo é bom. Se de facto for, não é? Mas se nós temos esse desejo, em princípio, estamos a falar de desejos positivos. Ter um emprego dos sonhos, ter uma relação saudável com outra pessoa, ter mais dinheiro que nos permita fazer coisas diferentes. Portanto, tudo isso são objetivos, sonhos que nós acabamos por autossabotar muitas das vezes. Portanto, façam esta lista. Ponto 1, eu não consigo manifestar isto porque... Ponto 2, o que é que de mal aconteceria se eu manifestasse isto? E depois perguntar, é mesmo a realidade? Esta crença é mesmo a realidade? Será que não há outras pessoas que estão na mesma situação que eu ou em situações piores e conseguiram mesmo assim? Não é? Por exemplo, se eu tiver a crença de que não sou bonito o suficiente para arranjar uma namorada, eu devo pensar, e não há outras pessoas menos bonitas que arranjaram namorada? Portanto, isto é só um exemplo tolo, mas para vocês perceberem de que há outras pessoas na mesma situação ou inferior que conseguiram aquilo que nós queremos manifestar. E se elas conseguiram, nós também podemos conseguir. É só uma questão de irmos aqui à nossa caixinha, à nossa mente, e pôr em causa aquilo em que acreditamos. Ter esta atitude de sermos criadores dos nossos próprios pensamentos, em vez de nos deixarmos guiar por estas crenças pré-fabricadas da sociedade ou pré-fabricadas através da nossa infância, seja o que for. Portanto, comecem a fazer esse trabalho hoje, de pôr em causa as vossas crenças, e as manifestações vão ser muito mais rápidas e possíveis. Ok? Obrigada e, como sempre, Namastê!